Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Mais uma vez, João Gabriel e eu, aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, agora em novos endereços, na rua Capitão Quinzinho Junqueira, 67, ao lado do Posto Barbudo, naquela subida, bem perto aqui do cartório eleitoral. Hoje, 18 de junho de 2020. Boa noite, João, prazer imenso, tudo bem? Tudo bem, Albert? Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários, né? Convido mais uma vez quem estiver nos assistindo pelo Facebook a curtir a página do Jornal da Cidade para receber atualizações do nosso conteúdo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, se inscrever no nosso canal. Aqui do lado tem um botão, é gratuito, né? E também vai receber alertas e notificações de conteúdo novo. Hoje, se alguém estiver observando, é aquele que nos acompanha por quase 2 anos, estamos aqui com uma orquídea enfeitando o nosso cenário, uma sugestão do nosso grande amigo Robson Dias, que mora hoje lá em Maceió, Alagoas, um grande amigo do passado, que morava aqui em Poços, né, João? Bacana a ideia, muito bonito, né? Pois é, né? O Robson sugeriu terça-feira, né? Depois que a gente terminou o programa, que a gente vai ver os comentários ali, porque a gente às vezes não tem condição né, de comentar e ler ao mesmo tempo. Então, assim, as coisas mais importantes a gente costuma repercutir no programa seguinte, né? E o Robson fez a sugestão e realmente fica mais bonito, né, Albert? Com certeza. Muito obrigado pela participação. Toda terça e quinta ele é um frequentador assíduo nas redes sociais e sempre está nos assistindo. Terça-feira, João, eu fiz aqui uma denúncia em relação aos cortes de energia em Poços de Caldas e nós falamos um pouco sobre o que estava acontecendo, dizendo que a empresa DME Energética, DME Distribuição, está usando o subterfúgio aí de interromper o contrato de fornecimento, que não suspender, né? Suspensão de contrato, não é corte de energia. E ontem eu tive a oportunidade de estar conversando com o Frederico Rodrigues, um grande amigo nosso, advogado, nos assiste também todas as terças e quintas, inclusive na terça-feira ele havia feito um comentário no meu Messenger logo após o programa, e ontem ele me encaminhou a liminar que ele entrou na justiça e deferida pelo doutor Maurício Cunha, e deu ganho de causa para o morador lá na Cascatinha. Então prova-se que, infelizmente, o Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas não está honrando aquilo que foi imposto pelo decreto federal do excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro, e também uma sugestão e um decreto do prefeito municipal de Poços de Caldas. Isso mostra que as pessoas aí que estão devendo estão tendo aí interrompendo o fornecimento de energia. Preocupante isso, né, João? Então, essa informação aí que o Albert está trazendo para a gente respalda, então, o pedido de informação do vereador Marcelo Heitor, né, questionando aí esses eventuais cortes de energia e de fornecimento de água, né, ocorridos aí durante a pandemia, mesmo ali com a determinação de não se cortar nada, né? E o Marcelo Heitor, inclusive, acabou retirando, né, esse pedido de informações a pedido do Pereira, né? O Antônio Carlos Pereira. O Pereira garantiu que isso não estava ocorrendo, ou seja, ele acha, né, que não estava ocorrendo, mas na verdade, pelo que o próprio Albert está falando, é uma liminar aí da justiça, né, Albert? Então comprova que ocorreu. Inclusive eu trouxe hoje, durante o dia, no Grupo Poços, hoje e amanhã, a liminar, deixei de colocar o nome da pessoa, porque não há necessidade disso, né? Importante é o fato. Para provar que realmente está acontecendo isso e que a prefeitura, os vereadores, tomem providências em relação a isso, porque é lamentável o que está acontecendo em Poços de Caldas num momento de pandemia, num momento onde as pessoas estão com dificuldades financeiras. A empresa de energia da cidade, do povo de Poços de Caldas, temos que lembrar isso, que quem sustenta aquilo lá é o povo de Poços. Aquilo custou dinheiro para o povo de Poços de Caldas para construir aquilo, e vocês que estão aí dentro têm que respeitar o povo de Poços de Caldas. Se não tem ordem por parte do senhor excelentíssimo prefeito municipal, que vá através da justiça, porque vocês não podem estar passando por cima de uma determinação legal de não corte do fornecimento de energia em Poços de Caldas. Só para a gente encerrar esse assunto aqui, eu vou entrar em outro assunto para ilustrar esse assunto que a gente está falando aqui. E depois a gente vai repercutir também esse assunto mais tarde, aqui no segundo bloco. O ex-prefeito Heloísio, ele esteve ontem no programa Boca Boa lá do Silas Lafayette, na Master Web Rádio, e ele foi questionado pelo Silas a respeito de uma entrevista que o ex-prefeito Luiz Antônio Batista deu lá na rádio, a respeito do fato do Heloísio ter retirado ali do DME, durante a gestão dele, cerca de 200 milhões de reais. 174 milhões. Vamos supor que seja 200 milhões, né, só para arredondar a conta. Então ele questionou e o Heloísio respondeu da seguinte maneira: mas o dinheiro
é do acionista, e o acionista é o município. É o povo de Poços de Caldas. Então eu peguei o dinheiro para usar para o município. Só que ele deixou bem claro também, e eu acompanhei a entrevista, quero deixar aqui um grande abraço ao Silas Lafayette, ao Chino, ao Paulinho Paradise, ao próprio Heloísio que participou. Um dos grandes problemas em relação à retirada dos lucros do DME para a prefeitura é aquilo que aconteceu lá em 2010, onde somente o vereador Antônio Carlos Pereira foi contrário, foi na redução da jornada de trabalho do servidor, acarretando uma hora extra esdrúxulas em Poços de Caldas e fazendo com que fosse parte dos problemas. É claro que não é só isso, nós sabemos que o custeio da máquina pública Poços Caldense é muito alto, e isso prova que, infelizmente, desde a administração do Sebastião Navarro, temos que relembrar, foi retirado mais de 85 milhões, mas foi para a construção da rodovia Alcoa, mas retirou. Se um bom prefeito, como todos diziam que todos eram no passado, não precisaria do DME também. O Paulinho tirou mais de 80 ou 100 milhões, o Luiz 154, o Sérgio já tirou 130 milhões, então acho que tem que acabar com essa balela em relação a isso, porque é o que você colocou muito propriamente. É um benefício do povo de Poços de Caldas ter o DME. Agora, para o DME, que é uma empresa do povo de Poços de Caldas, vão vir e cortar, é lamentável, né? Eu acho que assim, ainda que seja absurdo você tirar o dinheiro do DME para pagar salário, né? Não, claro. No final das contas, esses salários aí estão sendo pagos para servidores prestarem atendimento ao público, né, Albert? Porque assim, a prefeitura talvez só tenha condições de manter uma estrutura do tamanho que tem, que inclusive ela é a maior empregadora do sul de Minas, né? Sim. Tem mais aí de 6 mil pessoas que trabalham na prefeitura, fora contratados, fora cargos quase 7 mil comissionados pessoas, e tudo aí. aproximadamente, arredondando, 6.500, 7 mil pessoas e tal. Então, assim, a prefeitura só tem condições de oferecer, manter essa estrutura usando também parte do recurso do DME, parte do lucro que o DME proporciona, porque, como eu falei agora há pouco aqui, o acionista majoritário do DME é a própria prefeitura. Então, tem que usar o dinheiro para isso. E em cima desse assunto também, recebemos uma denúncia, João, que ali no bairro Dom Bosco, todas as madrugadas está havendo interrupção de energia quase que no bairro todo. Eu acho que o DME rua? No bairro Dom Bosco. Não, mas nas ruas ou nas ruas? Só nas ruas. Então é iluminação pública. Iluminação pública. Deve estar com algum problema e eu acredito que o DME precisa dar uma olhada em relação a isso, que talvez possa ser transformador, alguma coisa que está com potência menor. E recebemos essa denúncia hoje no período da tarde e estamos trazendo para os nossos internautas, os nossos telespectadores do Pautanto. Falando em hoje à tarde, Albert, eu até vou entrar em outro assunto agora. Eu estava assistindo TV e vi uma publicidade da Câmara Municipal de Varginha. Eu vi ontem à noite no Jornal Nacional, João. Foi na EPTV. Isso, na EPTV. Eu assisti isso hoje à tarde. Então eu assisti uma propaganda institucional, tal, ali, falando o que eles estão fazendo, deixando de fazer e tal. E um ponto ali dessa propaganda, dessa publicidade, me chamou a atenção, Albert, que foi um momento em que é destacado que a Câmara Municipal de Varginha está discutindo junto à comunidade de Varginha o novo plano diretor daquele município, né? Então, olha só para você ver, lá as discussões, pelo que me parece, estão mais avançadas do que aqui, né? Ontem, mais uma vez, eu vou citar aqui o caso do ex-prefeito Luiz na entrevista lá com o Silas. Ele foi questionado a respeito do plano diretor aqui de Poços de Caldas. Ele perguntou assim, mas por que o plano diretor não saiu? Você não apresentou na sua gestão? Ele confirmou que ele apresentou o projeto na gestão dele, né? E o projeto foi apresentado à Câmara, lá transcorreu e estava pronto para ser votado. Isso aí aconteceu já mais na parte final do mandato dele. Aí ele disse o seguinte, que após outubro de 2016, quando o prefeito Sérgio venceu as eleições, o Heloísio deu a entender que o Sérgio se intrometeu, né, em assuntos que não eram ainda da competência dele, né, tanto no executivo quanto no legislativo. E o Heloísio disse assim que o Sérgio pediu aos vereadores que não votassem o projeto naquele momento, porque ele ia assumir em janeiro e ia rever como é que estava constando ali o projeto e dentro de 6 meses possivelmente reenviaria esse projeto à Câmara para ser mais uma vez aprovado. Ou seja, passou 6 meses. Não, ele atrasou só 3 anos, né? Foi 3 anos, 6 meses para apresentar o projeto. Então, assim, o projeto. E teve que retornar. Sem entrar mais uma vez, de refazer alguns pontos. Mas, de qualquer forma, o projeto do novo plano diretor, que inclusive o atual é de 2006, né, da época da gestão do Sebastião Navarro, está emperrado na Câmara e possivelmente não vai sair esse ano. E o que mais me chama a atenção, João, é que a gente observa a cidade de Varginha
fazendo aí a demonstração para o povo de uma situação bacana, que tem que ouvir os bairros, ouvir as comunidades, ouvir a organização civil de uma maneira geral e trazendo para que a população tenha conhecimento e participe. Aqui em Poços de Caldas, infelizmente a nossa Câmara já faz 2 anos e meio que não tem nem agência publicitária para divulgar o trabalho desta que é uma das mais fracas câmaras que nós tivemos ao longo dos 148 anos a se completar em 6 de novembro. Nem para isso a Câmara de Poços serve para apresentar para a população o que eles fazem diariamente. Então, só para completar esse assunto, eu estou lembrando de outra coisa também importante, só para a gente destacar a falta de comprometimento. Até uma ocasião que eu estava conversando com a vereadora Cissa, ela me disse assim que ela ia apresentar, não lembro agora, um projeto lá tipo Câmara nos bairros, ou seja, reuniões itinerárias em bairros assim, de forma eventual, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, tal, dependendo da demanda, e em algum bairro específico para receber ali a demanda da população, fazer algum projeto ou encaminhar para o executivo, coisa parecida tal. Ela me falou que houve resistência interna da Câmara de outros vereadores. Claro, mas poucos querem trabalhar também, né, João? Vamos ser sinceros, se tirarmos ali 4 ou 5 que fazem o trabalho corretamente, e inclusive em cima disso nós vamos comentar já um problema que houve ontem com o secretário de saúde, com a sua subordinada lá na Câmara, poucos gostam de trabalhar, João. Até no início dessa gestão, teve um vereador lá da Zona Sul que fez um barulho danado, colocou lá uma barraca no centro da cidade. Durou quanto tempo? 3, 4 meses. Depois não quis mais nada. E tem também um outro caso de um vereador neófito aí também, né, que no começo do mandato disponibilizou o telefone lá do gabinete da Câmara Municipal para entregar muda de árvore. É absurdo. Foi mesmo, né? Você lembra? Isso aí eu lembro. É vergonhoso. É bom a gente ter a cabeça boa e lembrar de certas situações. Inclusive ontem, 1 mais 1 também, que a voz dele mais serve para ser locutor da Rádio Liberty do que vereador em Poços de Caldas, que também não apresentou nada, veio ontem fazer uma live falando ali da Rua Nossa Senhora Aparecida e lembrou que é o nome da esposa dele, que ele disputou a eleição. Já está fazendo campanha para as eleições de outubro, novembro, dezembro. Campanha extemporânea. Extemporânea. Então, o cara some 3 anos e agora vem aparecer. É lamentável. E ontem, João, entrando em Câmara Municipal, e é o último comentário nosso desse bloco, lá por volta das 20 horas e 30 minutos, o clima esquentou na presença lá do secretário de Saúde sobre as ações de enfrentamento ao Covid, e a senhorita Juliana Louro, que é uma cargo de confiança, funcionária de carreira da Prefeitura, criticou os vereadores, em principal o vereador Paulo Tadeu e a vereadora Cissa, e no qual quero aqui parabenizar os dois, porque se está sendo criticada porque estão incomodando, porque onde há sugestão e cobrança as pessoas não gostam, em relação aos pedidos de informação da saúde. Me poupe, né, João? O vereador está aí para isso, Juliana. Senhor Carlos Mosconi. Agora, vocês acharem ruim em relação às cobranças, basta fazer as coisas corretamente e responder no prazo. A forma que vocês estão fazendo, e eu tenho informação também, João, que os secretários, como eu tive a oportunidade de estar secretário por 2 oportunidades, respondemos o mais rápido possível. O que segura, geralmente, isso aí é o secretário de governo que não encaminha para a Câmara Municipal. E aí, ontem foi uma calorada discussão, e inclusive o presidente teve que suspender, encerrar a reunião em virtude disso. 2 coisas a respeito desse fato aí. Primeiro, que o ocupante de cargo comissionado reclamar de pedido de informação ou de excesso de pedido de informação é o rabo balançando o cachorro, né? Com certeza. Robert, porque não tem o menor sentido isso. É função do vereador legislar. Legislativo legisla, então o vereador tem que fiscalizar. Ele tem que legislar. Com certeza. Então, se ele não perguntar, quem é que vai perguntar? Se eu perguntar, você perguntar, quem estiver nos assistindo perguntar, eles podem simplesmente não dar resposta. Responder. Agora, ou não, o vereador perguntar, não responder, ele está passível de penalidade. Inclusive até a improbidade administrativa. Né? Inclusive, terça-feira, o vereador Paulo Tadeu sugeriu que seja feito um projeto de lei para dar um prazo máximo de 30 dias para a resposta dos pedidos de requerimento dos vereadores. Porque tem pedido lá que já faz 3 anos que está guardado
e até hoje não responderam para os vereadores, né, João? O segundo ponto que eu queria falar a respeito desse assunto é exatamente isso aí que o Albert está mencionando. O Paulo Tadeu, na sessão ordinária de terça-feira, ele disse assim que muitos secretários, vamos fazer justiça também, né, que a gente gosta de falar as coisas realmente certas. Dúvida. Ele falou assim que muitos secretários respondem direitinho os Com pedidos certeza, de informação no prazo. certeza. Pode até ser que o secretário não dê a resposta que o vereador quer receber, mas ele dá a resposta. Né? O que o Paulo Tadeu reclamou é que esses pedidos a resposta a esses pedidos de informação ficam represados ali na Secretaria de Governo. Como é que o Paulo Tadeu sabe disso? Pela data. Acabou. Então, o secretário respondeu, por exemplo, 18 de junho de 2020. Chega a resposta para ele 20 de agosto. Infelizmente, a Secretaria de Governo, como a gente já criticou por vários e vários momentos aqui no Pautando, e não mudou. Infelizmente, tem feito da forma que não deveria ser feito. Nós vamos chamar um breve intervalo. Retornaremos dentro de 30 segundos com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Nós aqui do Posto Pampa acreditamos que isso tudo vai passar e sabemos que agora, mais do que nunca, é preciso que cada um de nós faça a sua parte para a recuperação da economia. Por isso, é essencial que você valorize o comércio da nossa cidade e consuma produtos e serviços oferecidos aqui onde a gente mora. Quando o dinheiro circula aqui, ajudamos na criação de novos empregos e todos saem beneficiados, incluindo você e sua família. Posto Pampa, junto de você a todo momento. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, como eu coloquei no início, em novos endereços. Rua Capitão Quinzinho Junqueira, 67, subindo aqui a rua ao lado do Posto Barbudo, bem de frente ao Departamento Municipal de Água e Esgoto e ao lado aqui do cartório eleitoral. E agora repercutiremos as notinhas do Pautando e as matérias do Jornal da Cidade. Isso aí, Albert. A manchete de ontem, na quarta-feira, do Jornal da Cidade foi a seguinte: o Hospital de Campanha de Poços recebe doação de R$241 mil. Foi uma doação feita aí pela Alcoa Foundation, né, que está repassando esses recursos aí para equipar o hospital de campanha, né, que a gente espera que não seja utilizado, né, Albert? Tomara que não, né, João? Inclusive, terça-feira nós comentamos, existe a previsão de inaugurar na semana que vem, dia 25 a 27 de junho. Esperamos que seja inaugurado e que não haja necessidade de uso, né, João? Outra informação importante a respeito aí da pandemia, Albert, olha só, Poços é a terceira cidade na região que mais fez testes. 1.500 e poucos testes, eu vi ontem. Deixa eu te falar exatamente aqui os números. Né? Eu não vi o de hoje. Os números ainda. Pode ser que estejam um pouco desatualizados ainda, porque são relativos à terça-feira, mas de qualquer forma é legal ali para a gente fazer, para ter um parâmetro, né? A Pouso Alegre foi a cidade que mais testou até o momento, com 1.870 testes. Né? Depois vem Varginha, com 1.609, e Poços em terceiro, com 1.558. Esses números aí são de terça-feira. Então, já deve ter chegado possivelmente ontem e hoje já deu atualizado. Também. De qualquer forma, é interessante saber que a gente quer que Poços, pelo menos... E foi uma cobrança grande nossa aqui nas redes sociais, no programa Pautando, porque mostra que quanto mais exames forem feitos, mais a gente vai poder testar a população da cidade, né, João? Mais duas notícias aí a respeito da pandemia. A FUNED, na Fundação Ezequiel Dias, divulgou o resultado ali daquela suspeita de óbito que teria ocorrido aqui em Poços de Caldas por conta de contágio. Foi descartado, né? O paciente de 51 anos, ele não morreu por conta do vírus, né? Então, a FUNED divulgou o resultado. Então, oficialmente agora, né? Oficialmente agora, Poços continua com 4 óbitos, né? Do vírus. E outra notícia aqui também, Albert, é um pedido de informações do vereador Marcelo Leitor. Ele está questionando, né, o que a prefeitura e a concessionária do transporte coletivo vão fazer a respeito de aglomerações de pessoas em ônibus durante os horários de pico, né? Então, assim, a gente sabe que o horário de pico, né, normalmente o ônibus fica cheio, fica lotado, né? Então, durante a pandemia, o que talvez deveria acontecer? Disponibilizar mais ônibus, mas pelo jeito não é o que está acontecendo, né? Pelo contrário, os próprios vereadores estão reclamando de retirada de linhas, né? E eu vi uma reportagem a respeito dessa situação. A própria empresa que está trabalhando com um contrato temporário, vamos dizer assim, teve que fazer as adequações para manter os 500 empregos, porque ela tinha 780 funcionários trabalhando diariamente. Infelizmente, 280 perderam
em virtude de não ter o contrato de concessão para a utilização e exploração do transporte público, eles disseram que caiu em mais de 40% o número de passageiros no transporte público. Então, da forma que está, mostra que a ineficiência por parte da administração de não ter feito corretamente a licitação lá em 2017, quando foi sugerido e encaminhado pelo Dr. Sidney Bott, promotor público, mostra que muitos perderam emprego. Claro que a pandemia tem a sua parcela de contribuição, mas também que garantia tem a empresa de trabalhar corretamente e manter os empregos das pessoas. Essa questão também, a gente começa a falar de outros assuntos também, né? Por exemplo, essa questão aí de linhas, Albert, quem deve estipular as linhas é o contratante, a própria prefeitura, é a prefeitura, né? Não é o contratado, não. né? Então, assim, mas a gente vê que às vezes a própria concessionária que faz ali os cortes, faz o remanejamento de linhas, né? Então a gente espera o seguinte, que quando de fato houver essa próxima licitação, que a prefeitura faça corretamente, haja de forma correta, né? Determine, ou seja, ela vai falar ali os bairros ali que ela acha que tem mais déficit ali de passageiros, apesar do que a concessionária sabe também, mas o que acontece hoje é que a concessionária simplesmente corta, né? E a gente vê várias vezes pedidos de informações, indicações de vereadores pedindo reativação de linha, pedindo ampliação de horários e tudo mais. Então, é uma forma que a Câmara Municipal tem, é cobrar a prefeitura para que cobre a concessionária. Com certeza. Outra notícia aqui da edição de quarta-feira, Albert, um pedido de informações também aí do vereador Álvaro Canhani, né? A gente criticou ele na terça-feira por conta daquele episódio do cafezinho, mas de vez em quando sai alguma coisa boa ali. E ele fez um pedido de informações querendo saber informações, né? Perdão do trocadilho aí, a respeito da situação do monotrilho. Né? Ele lembrou todo aquele episódio. É uma coisa que a gente vem cobrando há muito tempo aqui. Ele lembrou aquele episódio que o município retomou a concessão, ele lembrou o episódio ali da empresa alemã apresentando ali uma intenção de fazer estudo de viabilidade. Que ia ser apresentado na última semana de janeiro. Ele lembrou desses fatos, então ele quer saber em que pé que está. Esse é o famoso abacaxi-trilho que o senhor Sérgio Azevedo deixará para a próxima gestão. Eu acho que terá que ser penalizado numa ação conjunta pela prefeitura futuramente, o próprio prefeito e os vereadores ter aceitado esse empreendimento particular que hoje se tornou público em virtude do prefeito ter aceitado isso de volta para o município de Poços de Caldas. É mais ou menos assim, se a circular, vamos fazer um comparativo, resolvesse que não ia querer mais gerir o transporte público e entregasse os ônibus, se fosse por acaso da prefeitura, tudo sucateado. É a mesma ter que coisa. Voltar a explorar. É a mesma coisa. Assim, é uma comparação assim, bem... Né, para a pessoa entender. Mas é mais para a pessoa entender a gravidade do fato aqui. Pautando? Vamos lá. O Pautando de quarta-feira, a primeira notinha sobre a visita do Moscone lá na Câmara, então eu não vou reler aqui, porque a gente acabou de falar. Para a gente não perder tempo, eu vou falar a segunda notinha que chama declarações, a notinha. A vereadora Cissa Pípari negou que tenha dado declarações sobre qualquer pré-candidato a prefeito de Poços nos últimos dias. Segundo Cissa, após ter sido anunciada pelo seu partido como pré-candidata a prefeita no fim de semana, sequer teve tempo de conversar com quem quer que seja da imprensa e só a partir de hoje no caso, ontem, quarta-feira, né, é que irá participar de programas em emissoras locais. Então a Cissa, eu acho, pelo que eu vi nas redes sociais, ela participou ontem lá da TV Plan, né? Ela vai participar também, acho que algum JC Entrevista, falar entrevista com ela também, né, João? Não, a gente já fez no ano passado. Vai ter agora, porque agora ela é pré-candidata, né? Mas ela tem, acho que tem 2 programas aí não sei se rádio ou TV, que ela vai participar entre ontem e hoje, né? Então hoje, de fato, que ela vai falar a respeito desse assunto. Ela tá negando isso aí porque foi atribuído a ela uma fala que ela disse que não disse. Não deve ter sido. Eu acredito nisso. A próxima notinha surpresa. Interlocutores do prefeito Sérgio Azevedo têm dito nos bastidores que foram surpreendidos com o anúncio da pré-candidatura da vereadora, já que esperavam um nome menos conhecido a ser lançado pelo PT, que não costuma abrir mão de entrar na disputa. Apesar de acharem que Cissa pode dividir votos entre o eleitorado do centro-esquerda, há o temor de que a pré-candidatura cresça ao ponto de disputar a eleição nas cabeças. Tomara que venha para disputar mesmo. Nós precisamos de pessoas inteligentes, pessoa que tenha o conhecimento da cidade, nascida no nosso município, e eu acredito muito que a Cissa vai ter a oportunidade de fazer uma disputa bacana. O que pode pesar um pouco ainda é a sigla, em virtude aí de alguns questionamentos por parte da população, só que nós temos que deixar bem claro, o que aconteceu em nível federal, o que aconteceu em nível estadual, nós não temos nada a ver em nível local. Conheço todas as pessoas aqui do Partido dos Trabalhadores, são pessoas trabalhadoras, pessoas honradas,
que fazem o dia a dia acontecer da forma correta. Então nós temos que saber distinguir o que foi uma coisa e o que é a cidade. E eu acredito muito que a Cissa terá aí uma boa oportunidade de mostrar o que o Sérgio da Copostos em 2016 não foi o Sérgio prefeito em 2017 a 2020. Só aproveitando esse gancho aí, Albert, é a mesma coisa. Vamos citar aqui uma liderança expressiva do PSDB, você falou do Sérgio aí, que é o Aécio Neves, né? Sim. Que foi ex-governador não tem nada a ver com o Sérgio. Deputado. Então, uma coisa é o Aécio Neves ser acusado de uma série de escândalos, né? Uma série de irregularidades. Então, pelo fato do Aécio ter supostamente cometido isso, não quer dizer que o Sérgio também comete. De forma ou alguma. Qualquer outra pessoa filiada ao PSDB comete. Forma alguma. Você pode, por exemplo, Albert, não concordar ou não gostar do Bolsonaro. Sim. Não quer dizer que alguém do PSL seja do mesmo tipo do de Bolsonaro ou forma faça as mesmas coisas que ele. Então é alguma. preciso peneirar o negócio aí. Distinguir as coisas. Exatamente. Porque tem muita pessoa séria. Não é porque a pessoa é do e mesmo... Poços de Caldas, a gente tem que relembrar, João, nunca tivemos escândalo na política local. Então isso serve de base, de parâmetro, para provar que todos os que administraram Poços de Caldas, seja no Executivo ou seja no Legislativo, são pessoas idôneas que passaram por lá. É isso aí, bem ou mal, independente se a pessoa acha que a administração foi boa ou não, a gente nunca teve caso de corrupção, por exemplo, né? Cassação de prefeito, cassação de vereador e de situação que a gente vê às vezes corriqueiramente aí na mídia, né? A última notinha do Pautando de quarta-feira é a seguinte, é a enquete. Uma enquete online que circula pelas redes sociais provocou a ira de algumas pessoas ligadas às pré-campanhas, já que é proibida a divulgação de pesquisas e enquetes sem registro na Justiça Eleitoral. Alguns deles já avisaram que pretendem denunciar o levantamento irregular no TRE Minas Gerais. Eu estive dando uma olhada em relação a isso, João. Está locado numa base lá nos Estados Unidos, então vai ser muito difícil conseguir descobrir. Que é um absurdo, colocaram uma enquete aí e já foi retirada do ar. Esperamos que não se repita, porque as coisas têm que ser feitas com correção. E da forma que colocaram, aquilo lá nada mais é que colocado por um determinado grupo político da cidade, tentando fazer com que os seus candidatos sobressaiam sobre os outros. Isso aí é pura mentira e indução de pessoas a votarem em candidato A, B ou C extemporaneamente vai levar aí uma multa de 50 a 150 mil reais, tal qual o antigo Jornal de Poços levou quando divulgou uma pesquisa erroneamente naquele momento e o seu ex-dono teve que arcar com aquilo colocado naquele jornal naquela época. Albert, pesquisa eleitoral, ainda que ela seja regular e ainda que ela seja registrada, de qualquer forma influencia. Claro, sem dúvida. Isso aí não tem como negar. Né? Talvez o ideal fosse não se fazer pesquisa, né? Ou seja, deixar o eleitor chegar lá e realmente escolher sem influência. Né? Eu acho que talvez fosse o mais adequado. E pesquisa iria servir só para consumo interno, para os partidos monitorarem como é que está sendo o desenrolar da campanha. Então, assim, eu acho que a divulgação de pesquisa, mesmo que seja a pesquisa lista e irregular, influencia demais o pessoal. Edição do Jornal da Cidade de hoje, quinta-feira, a manchete foi a seguinte: Prefeitura inicia plano de retomada econômica em Poços de Caldas. A Prefeitura está fazendo também esses esforços para tentar criar aí o novo normal, né, como eles estão dizendo, né, Albert? Então está fazendo ações aí, vamos ver. Vamos torcer para que dê certo, né, João? Outra notícia importante da edição de hoje é a seguinte: a Santa Casa confirmou que tem 5 funcionários com o vírus. Inclusive ontem eu recebi uma denúncia, João, que muitos que trabalham na Santa Casa não estão recebendo corretamente os EPIs. Isso prova que sirva de alerta, porque nós já tivemos aí 5 casos confirmados. A se confirmar o que está acontecendo de pessoas não ligadas diretamente ao enfrentamento do vírus e não está recebendo corretamente os seus EPIs, isso vai deixar aí uma situação muito complicada, porque um local que já tem 5, e se cada um transmite para 3, 4, pode aumentar em muito esse número de contaminados dentro da instituição. Aí, Albert, outra notícia interessante. Os vereadores Paulo Tadeu, Cissa, Joaquim Alves e Gustavo Bonafé, eles fizeram um pedido de informações que eles estão criticando a falta de transparência da Prefeitura na contratação daqueles agentes lá para fazer ações de combate ao vírus. Terça-feira, o Paulo Tadeu pediu uma informação a respeito disso. Agora, o rapaz foi contratado pela promoção social ou pelo enfrentamento? Ou são cabos eleitorais da atual gestão para outubro, novembro da eleição aí? Então isso tem que deixar bem claro, porque a gente fica preocupado, que é dinheiro público, é dinheiro do governo federal para a contratação de pessoas que não tiveram critério nenhum, não criticando as pessoas que foram contratadas de forma alguma, mas a gente queria saber quais são os critérios.
e os 4 vereadores estão corretamente em fazer o pedido de informação. Robert, a prefeitura divulgou em um release lá sobre esse assunto que eram 10 mais 20. Então ela disse assim que os 30 agora. 30, né? Então os 10 já eram agentes ali que trabalhavam na própria prefeitura e os outros 20 foram contratados com base também em servidores que já são agentes de Indemi. Então não falou em momento algum que foi contratado gente de fora. E a gente sabe que esse rapaz aqui que fez a postagem lá agradecendo o emprego, né? Ele supostamente está nessa equipe. E tem um outro também que segundo consta, é ligado ao grupo. Era o secretário do PSDB. Né? É absurdo. Então, assim, mostra que... Precisa saber se realmente essas critério político, né? Mas não é uma administração técnica, João? Exatamente. Não, só ficou na balela, né? E só para a gente encerrar aqui, Albert, os comentários aqui da edição de hoje, ali aquele trecho do conjunto semafórico em frente à prefeitura está sendo trocado. Então... É um outro questionamento que a gente tem que fazer, porque as obras da Avenida Francisco Salles já encerraram há 1 ano atrás praticamente. E a fiação aérea está toda lá. O que está acontecendo, senhor Sérgio? Senhor presidente do DME, gastaram e até agora nada. Estamos aguardando, hein? Pautano? Vamos lá. A primeira notinha do Pautano é fake news. O ex-prefeito Heloísio do Carmo Lourenço participou ontem à tarde do programa Boca Boa, do apresentador Silas Lafayette, na Master Web Rádio. O Heloísio teve que desmentir fake news atribuídas a ele, que ocorrem desde a época de sua gestão, dando conta de que ele teria consultórios odontológicos em Alfenas e São João da Boa Vista, e que agora voltaram à tona pelo fato dele ser pré-candidato a prefeito. Ontem o Heloísio foi lá, a gente falou isso no começo do programa, e ele teve que desmentir isso aí. Desde a época que ele era prefeito, o Albert deve se lembrar até melhor do que eu, já tinha esses comentários. Eu também lembro que falaram que ele tinha fazenda, né? Que ele tinha um consultório odontológico. João, mas isso aí é uma situação que já não é a primeira vez, né? Não. Quando a Dinei saiu, o prefeito, falaram que ele tinha construído um hospital lá em Brasília. Quando o Paulo Tadeu saiu, que ele tinha comprado fazenda no Goiás, no Mato Grosso. Quando o Paulinho saiu, que ele tinha comprado terras lá em Nova Resende, cidade natal dele. O Heloísio, gente, vamos parar com isso. É aquilo que nós comentamos agora há pouco. Todos que passaram pela prefeitura, nós não tivemos escândalo nenhum. Eu conheço a Heloísio, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, está lá na Rua Paraíba há 30 anos, exercendo sua função de dentista, que não é fácil em virtude dessa pandemia, e que as pessoas parem com esse tipo de fake news, porque isso aí não vai levar a nada. Isso aí não ganha eleição, não acontece nada, é só para desgastar a pessoa. Sem dúvida. Improbidade. Heloísio confirmou que é alvo de processo de improbidade administrativa por conta do que ele considera um erro administrativo ocorrido em sua gestão, mas que não gerou nenhum prejuízo ao erário público. Né? O pessoal gosta, né, de colocar o fato aí do que o Heloísio é alvo aí desse processo. Né? Heloísio ainda diz que tanto seu antecessor quanto seu sucessor também enfrentam processos de improbidade administrativa. Então, às vezes é difícil, né, Albert? Quem tá o prefeito passar incólume ali, né, pela difícil. gestão sem um processo desse tipo. E às vezes não é erro nem que o prefeito cometeu, às vezes algum subordinado cometeu erro e acaba sobrando para o prefeito. Com certeza. Saída. Heloísio disse ainda que decidiu deixar o PT para ampliar a sua base de apoio, já que na antiga legenda ele possivelmente não conseguiria. Então, ele deu a entender, Albert, que ele não conseguiria mais apoio político ali, porque às vezes as pessoas têm algum tipo de restrição ao PT, né? Então ele deu a entender, ele, não sei se também teve essa percepção, que tem muita gente que gostaria de apoiar ele ou estar junto com ele ali, mas não está por conta do partido. Então ele optou por um partido e é muito importante a gente esclarecer isso, é um partido que está no espectro ali da centro-esquerda, ou seja, ele não saiu da esquerda e foi lá para a direita. Não, igual o Flávio fez, o Paulinho Corminas fez, né? Verdade. Que eles saíram de um campo para outro. Então o Heloísio, pelo menos nessa questão, a pessoa pode não gostar dele, mas ele manteve a coerência política. Né? Eu vou citar então, exemplo respeitar. Da minha pessoa. Eu era afiliado ao MDB por 26 anos, em virtude do PMDB não estar tão bem estruturado na cidade, em virtude de algumas situações que houveram aí pós-campanha de 2016, se o Heloísio estivesse no Partido dos Trabalhadores, dificilmente estaria ao lado dele. Mas como hoje ele está no PSB, recebi o convite do Fernando Poço, recebi o convite dele, e hoje eu faço parte do PSB 40 em Poços de Caldas em virtude dessa mudança. Justamente isso que ele quis ponderar em relação a apoios, não só a minha, no caso, como foi, mas de outras pessoas que vieram fazer aí esse apoio a ele. E o MDB, né, o PMDB, para quem não está muito situado, é um partido de centro, né? Isso assim, isso é a vida clássico, inteira, né? centro-esquerda, ele sempre né? Então, assim, dentro do a coerência foi mantida. Dentro do próprio PMDB, tem ali pessoas que se aproximam um pouco mais da direita, outros que se aproximam mais da esquerda, mas é um partido
de centro. Então o Albert, ao sair do MDB e ir para o PSB, manteve certa coerência né? também. É porque o PSB não é um partido extremo, né? De forma nem na esquerda e nem na direita, né? O Albert poderia, por exemplo, ir para um PSL, assim, que é um partido que talvez seja mais extremista. Então ele manteve uma certa coerência. A gente pode não concordar, pode não gostar, mas tem que respeitar. Aí só para completar essa notinha aqui sobre a saída do Heloísio, ele disse ainda que sempre teve espaço no PT e não brigou internamente com quem quer que seja. Né? Porque assim o pessoal costuma falar também, isso aí o Heloísio deixou claro. A respeito do lançamento da pré-candidatura de Cício Piper à prefeitura, Heloísio considera que a vereadora qualifica o debate, pois conhece os desmandos que acontecem em Poços e também a situação financeira do município. Heloísio admitiu que eles podem, em algum momento, disputar o mesmo nicho eleitoral, mas isso vai acontecer também com outros candidatos com a mesma proximidade ideológica. Então, é evidente, né, Albert? Cício, Heloísio, talvez o João Alexandre ali, são candidatos e pré-candidatos a prefeito que eles flutuam ali naquele mesmo nicho eleitoral da centro-esquerda, mas também tem o outro lado. A gente pode citar, por exemplo, ali o Sérgio Azevedo, né? Ele Geraldo, vai flutuar Frederico, ali Eduardo, na direita, centro-direita, né? O Geraldo Tadeu, o Coronel Frederico. Então, a questão está relativamente equilibrada. Né? Então, assim, o fato é que tem todos os eleitores à disposição, né? São 116 mil eleitores para disputar voto. Vai ganhar quem tiver o melhor poder de convencimento. Com certeza. Agora, para a gente só encerrar aqui, Albert, os comentários do Pautano, Casas Populares, sobre o anúncio de casas populares feitas por ele quando prefeito, o Heloísio disse que elas acabaram não saindo porque o governo federal recuou por conta do período do impeachment da Dilma Rousseff. Então, o Heloísio falou lá ontem no programa que teve realmente aquele anúncio, né? Ele falou assim que ele só anunciou porque ele teve uma reunião na Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal sinalizou que iriam ser disponibilizadas 2.000 habitações populares aqui em Poços de Caldas, né, com base naquele programa de aceleração do crescimento que é o PAC, né? Então estava tudo encaminhado. Aí veio o impeachment, né, o processo de impeachment. E aí interrompeu o governo federal interrompeu e o Heloísio, infelizmente, não conseguiu honrar, não conseguiu implantar esse programa aqui em aquilo que ele havia anunciado. Estamos chegando ao final do nosso programa. Suas considerações finais? Encerramos mais uma edição do Pautando. Lembrando que a coluna circula de terça a sexta no formato digital, final de semana digital mais impresso. E o Jornal da Cidade tem assinatura digital por R$30 pelo trimestre, é muito barato, e o recebimento é por e-mail ou pelo WhatsApp. Quero deixar aqui um grande abraço a todos os amigos internautas, os telespectadores, desejar um excelente final de semana e até terça-feira, às 20 horas, ao vivo, aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.